Livro de Atos, capítulo 25. Vamos fazer a primeira leitura do 1 até o 12. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram: Pediram como favor contra ele, se eu quisesse vir a Jerusalém, armando ciladas, para matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava retido em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que vos dentre vós têm poder desse caminho comigo, neste varão houve algum crime ao submorto. Não se demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia e no dia seguinte assentou-se no tribunal e mandou que trouxessem Paulo. Odiaram os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações, e não podia provar. Mas Paulo, em sua defesa, disse: Eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: Queres tu subir a Jerusalém? Esse lá querendo julgando certas coisas. Paulo respondeu: Estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz mal algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo, cometi algumas coisas que de modo não preciso morrer, mas se nada há das coisas entre esses que acusam, ninguém lhes pode entregar, e eles apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Apelaste para César e Ás. Amém. Essa primeira parte é a defesa de Paulo contra perante o governador Festo, não contra, perante o governador Festo. Quando Festo assumiu o governo no lugar de Félix, ele visitou Jerusalém e os líderes judaicos que pediram que ele mandasse Paulo para Jerusalém. Festo disse que ele ouviria as acusações dos judeus contra Paulo em Cesareia, e eles desceram para Cesareia depois de 8 ou 10 dias. Festo chamou Paulo e os judeus fizeram muitas acusações contra ele. Paulo começou a se defender, dizendo que não tinha cometido crime nenhum contra os judeus ou os romanos,
Festo, querendo usar Paulo para ganhar apoio dos judeus, sugeriu que ele fosse julgado em Jerusalém. Paulo, já sabendo que os judeus iam matar ele lá, apelou para César, para não ser enviado de volta para Jerusalém. Festo, de acordo com a lei romana, cedeu ao apelo e disse que Paulo iria a César. Os líderes judaicos pediram que Festo mandasse Paulo para Jerusalém. Qual era a intenção deles? Matá-lo. Onde Festo ouviu o caso de Paulo? Cesareia. Quando Festo sugeriu que o caso fosse julgado em Jerusalém, qual foi a reação de Paulo? Resposta completa. Apelou para César porque sabia que iam matar ele lá. Agora nós vamos ver do 13 até o 27, Festo explicando o caso de Paulo ao rei Agripa. E passando alguns dias, o rei Agripa vieram a Jerusalém. E saudar Festo. Como ali ficasse muitos dias, Festo contou ao rei o caso de Paulo, dizendo: certo homem foi deixado por Félix aqui preso. O mundo respeito principais, dois sacerdotes e os anciões dos judeus, estando eu em Jerusalém. Compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele. Respondi-lhes: não se costume dos romanos entregar o homem à morte sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores, possam definir-se da acusação. De sorte que chegando eles aqui juntos no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxesse o homem. Levantando-se os seus acusadores, não apresentaram nenhuma acusação das coisas perversas que eu suspeitava. Tinha, porém, contra ele algumas questões acerca da sua superstições e de um tal Jesus defunto que Paulo afirmava viver. Estando perplexo quanto ao modo de investigar esta causa, perguntei se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca dessas coisas. E apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de algum maneira de o guardar até o que o iria a César. Então Agripa disse a Festo: bem quiser ouvir também este homem, respondeu ele. Amanhã o ouvirás. E no dia seguinte, vindo Agripa com muitos aparatos, entraram ao auditório como os tributos e varões principais da cidade, dizendo: Paulo por mandar mandando de Efésios. Disse Festo, rei Agripa, e todos os que
estáis presentes conosco. Aqui vedes um homem de toda a multidão dos judeus e o bem falado, tanto em Jerusalém como aqui, chamando que não convém que viva mais. Mas achando eu que nenhuma coisa digna da morte, fizeram ele apelando ele também para Augusto, sendo exterminado, enviaram. Mas não tenho coisa alguma definitiva que escreva o meu Senhor, e por isso perante vós o trouxe principalmente perante ti, ó Rei Agripa, para que depois de interrogá-lo tenha alguma coisa que escrever. Porque me parece contra razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Amém. Bom, Herodes Agripa II e a sua irmã Berenice visitaram Festo lá em Cesareia. Perdão. O Festo aproveitou para a oportunidade e falou para Agripa sobre o caso de Paulo. Agripa disse, que gostaria de ouvir Paulo. Festo apresentou Paulo e explicou o seu caso, dizendo que não tinha achado réu de morte e não sabia como explicar o caso para César. Vamos ver. Quem que foi a Cesareia para saudar do novo governador? Quem é que foi para Cesareia para cumprimentar o novo governador? Rei Agripa e mais alguém? Berenice. Os irmãos. Por que Festo falou com ele sobre Paulo? Não sabe? Festo falou a Agripa sobre Paulo porque ele queria achar um motivo para mandar Paulo para César, ou melhor, para não mandar Paulo para César. Só que Paulo já tinha pedido isso. Então, quando eles pedem, tem que ser julgado pelo Supremo. Mas ele tinha que ter um motivo para mandar Paulo para lá. E para eles, esse não era um motivo. E qual era a principal diferença entre Paulo e os judeus que o acusaram? Tá, fé. Mas, conforme as palavras de Festo, quando ele estava falando com o rei Agripa, o que ele disse? Isso. As palavras exatas do rei Agripa é que Paulo afirmava que Jesus, o defunto, estava vivo. Não foi isso que a gente leu? Então, Festo considerava que Paulo era réu de morte. Por que não? Porque ele disse que não considerava nenhuma das acusações. Nem contra judeus. Eram dois povos.
Romanos. Judeus e Romanos. Vamos começar o capítulo 26, que só muda o número, mas o assunto continua o mesmo, tá? Vamos do 1 até o 23. Pode. Depois, a palavra. Então, Paulo, entendendo a palavra de sua defesa, e foi meu. Tem por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Momento, sabendo, eu, e teu conhecimento de todas as costumes e questões que há entre os judeus e os gentios, que me ouça com paciência. A minha vida, desde a mocidade, tem sido sempre entre o meu povo em Jerusalém, todos os judeus assados. Sabendo de mim, seja o que se o fizerem, me conforme as mais severas seitas da nossa religião, que pareceu. E agora, pela esperança da promessa, que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. A qual as nossas filhos esperam chegar a servir a Deus continuamente, noite e dia. Com esta esperança, o rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus, pois se julgar coisa incrível entre vós que Deus ressuscitou aos mortos. Eu também estava convencido de que contra o nome de Jesus de Nazaré deveria fazer tudo possível. Você também vive em Jerusalém e havendo recebido o poder, dois principais, dois sacerdotes. Encerrei muitos dos presos nas prisões, e quando os matavam, eu tratava o meu voto contra eles. Castigamos-nos muitas vezes por todas as sinagogas, obriguei-nos a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas que os perseguiam. Sobre o que fiz então a Damasco, com o poder e comissão dos principais dos sacerdotes. Ao meio-dia, o rei viu o caminho na luz do céu, a qual excedia o esplendor do sol, cuja claridade envolveu a mim e aos que iam comigo. Eu caindo todos por terra, ouvi uma voz, que me falava em língua hebraica, e dizia: Saulo, 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 por que me persegue? Dura coisa que é recalcitrar contra os anteriores. Disse eu: quem és,
Respondeu-lhe: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levantar depois dos teus pés, porque te apareci e para ti o ministro e testemunho tanto das coisas que tem visto como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Eu te livrarei deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Para lhe abrires os olhos deles, das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás. A Deus a fim de que recebam a remissão dos pecados, a sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e os gentios que enmendaram-se e se convertissem a Deus, fazendo obras divinas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas alcançando o povo de Deus, ainda até ao dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto, em sua defesa, disse, certo em alta voz, estais louco, Paulo, as muitas letras que fazem delirar. Amém. Acabamos de ver a defesa que Paulo fez perante o rei Agripa. Paulo saudou o rei Agripa dizendo que ele tinha um bom conhecimento da lei dos judeus. A família dos Herodes, que eram edomitas, se converteu ao judaísmo durante os anos entre o Velho e o Novo Testamento. Agripa I, o pai do rei que ouviu Paulo aqui, era zeloso pela causa dos fariseus. Paulo explicou que ele ainda acreditava nas mesmas promessas e tinha a mesma esperança que os outros judeus, especialmente os fariseus. Ele destacou a verdade fundamental do Evangelho que ele pregava, a doutrina da ressurreição. Paulo mostrou que ele entendia a posição dos judeus, porque ele mesmo tinha perseguido os cristãos. Ele contou a história do seu encontro com Jesus no caminho para Damasco. Mais uma vez, nós podemos ver Paulo contando o testemunho da sua conversão. Ele obedeceu às instruções de Jesus e foi preso em Jerusalém por causa dessa pregação. Deus protegeu Paulo, deixando ele pregar a várias pessoas para mostrar que Jesus cumpriu as profecias do Velho Testamento.
através da prisão de Paulo, Deus estava cumprindo a promessa feita a ele em Atos 9,15. A explicação dada por Paulo aqui mostra que a vida, a morte e a ressurreição de Jesus eram necessários para cumprir o plano e as profecias do Velho Testamento. Quando nós fizemos essa leitura, e agora com essa pouca explicação, nós podemos ver o que aqui? Por que Paulo considerou o rei Agripa II qualificado para julgar o caso dele? Porque a família era vencedora da Eram convertidos ao judaísmo, eram fariseus mesmo, assim como Paulo também era. Agora, eu quero que vocês me descrevam a defesa de Paulo, observando umas coisas em especial. A vida religiosa dele antes de se converter a Cristo. Como é que era? É igual aos judeus. Hã? Igual aos judeus. Igual dos judeus. Mas tem mais uma, só uma palavrinha que falta aí. Paulo era carrasco, tudo bem, mas ele era carrasco para Deus. Ele era fariseu, entendia de todas as leis de Moisés e acreditava na ressurreição. Como Paulo perseguiu a igreja? Não estou te ouvindo. Matando, prendendo. Ele era assim bonzinho? Só prendia? O que Paulo fazia? Batia? Olha só, Paulo entrava na casa das pessoas com soldados, era cristão, ele entrava na casa, fosse mulher, puxava, saía arrastando pelo cabelo, era bem pesadão mesmo, era totalmente contra os cristãos, o cristianismo. Como foi o encontro dele com Jesus ressuscitado? Já ouvimos Paulo e lemos Paulo falando desse encontro no mínimo 4 vezes. Mas não dá para explicar, ué. Dá. Como é que você lembra do encontro de Paulo com Jesus? Ué, tipo, eles estavam lá de novo, para Damasco, e aí segurando eles lá, colocando e Jesus falou com ele. Jesus falou com ele. Só isso? Tem mais alguma coisa? Tá, Paulo estava indo para Damasco, aí apareceu uma luz forte, aí Jesus falou com ele. Ou foi Paulo que falou com ele? Acho que foi Paulo que falou com ele, primeira vez. Lembra que Paulo perguntou: quem é, Senhor? Quem és tu, Senhor? Que Jesus respondeu: Jesus é quem tu persegues. Isso mesmo. Viu como é que você sabe? Mas não dá para explicar. Mas você estava explicando, você só não terminou. Glória a Deus. Como foi que Paulo obedeceu a Jesus? Fazendo o que ele mandou. Como é que ele fazia isso? Tá, ele fazia do jeito que Jesus mandou, mas o que Jesus mandou ele fazer?
confiança que ele ainda mostrava nos profetas e na esperança da ressurreição. Ele disse isso para o rei Agripa, não disse? Paulo disse isso para o rei Agripa, que ele ainda confiava e mostrava nos profetas a esperança da ressurreição. Com as suas palavras, o que isso quer dizer? Como é que foi isso? Olha aí, o 22 e o 23. Do capítulo 26, o 22 e o 23. Ele dava testemunho, tanto a grandes quanto a pequenos, né? Não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram. E disseram que devia acontecer assim, que Cristo devia aparecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a estes povos e aos gentios. Vamos terminar nossa leitura? Vamos continuando no 24 até o 32 agora. Dizendo Paulo, não temais, importa que seja apresentado a César. E eis que Deus deu todos quantos naveram contigo. Não. É o 26. Capítulo 26, versículo 24. 26. Não, está no 26. 24. E dizendo ele isso, em sua defesa disse: em alta voz, estás louco, Paulo, as muitas letras, e fazem delirar. Mas Paulo respondeu: não deliro, ó excelentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de perfeito juízo. Porque o rei diante de quem falo com ousadia sabe tais coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não se faz em qualquer câmbio. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por me és persuade a que me faça cristão. Respondeu Paulo: proverá a Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos os que hoje me estão ouvindo, se tornassem tais como eu sou, exceto estas algemas. E dizendo ele, levantou o rei e o presidente e os que não eles estavam assentados. Retiraram-se dali
Aí. Essa foi a reação de Festo e Agripa à defesa de Paulo. Festo interrompeu a defesa de Paulo dizendo que ele era louco por causa de muito estudo. Ele sabia que os fariseus estudavam mesmo. Então, ele achou que Paulo tinha ficado louco de tanto estudar. Paulo disse que ele falou a verdade sobre os fatos conhecidos pelo rei. Paulo virou para o rei e perguntou se ele acreditava nos profetas. Agripa reconheceu que Paulo iria convertê-lo a Cristo. E Paulo afirmou que era o seu desejo convencer todas as pessoas da verdade sobre Jesus. Agripa, como Cláudio Lísias e Festo, concluiu que Paulo não tinha feito nada que merecesse a morte. Mas, como ele tinha apelado para César, ele tinha que ir até César. Por que vocês acham que Paulo continua nisso de ir para César? Com tudo que a gente leu até agora, na vida de Paulo e desse julgamento todo, e o que Deus já falou com Paulo, por que ele fez esse pedido? Porque ele tinha que ir para Roma. Porque ele tinha que ir para Roma. Exatamente, ele tinha que ir lá para Roma para pregar para os romanos. Estavam proibidos de entrarem cristãos em Roma. Segundo o texto que nós lemos e a explicação que eu dei, qual foi a reação de Festo na defesa de Paulo? O governador Festo, qual foi a reação dele quando Paulo estava se defendendo? O que ele fez quando Paulo estava se defendendo? Como foi que ele reagiu? Falou que ele era louco. Paulo falou para se defender ou para pregar a Cristo? Me explica. Porque quando Karen fala que o negócio de converter eles e tal, ele fala que todos que estavam pelo ele iam acabar se convertendo igual ele. Exatamente. Paulo aproveitava toda a oportunidade que ele tinha para pregar o cristianismo, para pregar a ressurreição de Jesus, para falar sobre Cristo sempre. Ele não precisava de defesa, hora nenhuma, mas ele falava sempre de Cristo, dessa fé que ele tinha. Qual foi a conclusão de Agripa sobre a culpa ou inocência de Paulo? Que ele era inocente. O que aconteceu com esse rei Agripa quando Paulo estava se defendendo? Ele estava convencido do que Paulo falou. Ele quase se converteu nisso, né? Quase convertido. Até missionário, né? Missionário é só domingo que vem. Domingo que vem ela que vai dar aula. Domingo que vem eu estou de folga. Não, domingo que vem não. Só missionário. O Everton abre para ela. O Everton vai estar aqui. Então, o que nós aprendemos hoje com Paulo? Aproveitar as oportunidades para quê? Para pregar.
Paulo falou do mesmo jeito com o rei. Ele usou as mesmas palavras com o rei Agripa, com o governador Festo e com os judeus lá em Jerusalém. Isso é correto ou falso? Falso? Por quê? Ele falou com as mesmas palavras. Ele falava de acordo com as palavras que a pessoa entendia. Estava de acordo com o que as pessoas entendiam. Certo. Mas nesses 3 casos que eu citei, ele falou as mesmas coisas, as mesmas palavras, com os 3. Lá em Jerusalém, quando ele pediu para o povo se calar, com o povão mesmo lá, ele falou do mesmo jeito que ele falou com Agripa, com Festo e com aquele outro. Como é que é o nome do outro? Antes do Festo? Isso não me fica. Era Félix. Tinha um outro nome. Você falou. Quanto é que eu 14 anos? 16. 16? Daniel mais que é, jovem. Lá em Jerusalém foi Cláudio Lísias. Então, esse Esse é de Jerusalém, Cláudio Lísias. Então, nós aprendemos isso com Paulo, falar sempre de Jesus, não ter medo, né? Que Deus falou para Paulo que ele ia para Roma e ele foi. Ele foi. Até o momento da história que nós estamos vendo aqui, ele ainda não foi, mas ele ia ser enviado. Festo aproveitou essa visita do rei Agripa para poder ter alguma coisa para escrever para César, para mandar Paulo para Roma. Não podia mandar de qualquer jeito, tinha que ter acusações escritas contra Paulo, tinha que ter razão para mandar para Roma. Mas eles não encontraram nada, a não ser isso que Paulo pediu para estar lá. E Paulo era um preso comum? Não. Por que ele não era um preso comum? Só pensaria em se livrar. Mais alguma coisa? Ele estava preso, mas não estava preso. Ele podia receber visita a hora que ele quisesse. As pessoas podiam levar presentes para ele, comida. Ele podia enviar as cartas. Ele podia ter Timóteo com ele lá. Era como se fosse uma prisão domiciliar. Ele podia continuar pregando a palavra, podia continuar falando de Cristo. Então, vamos fazer como Paulo fazia. Tem oportunidade, seja com quem for. O Espírito Santo vai sempre colocar as palavras certas na sua boca, vai sempre te dar uma oportunidade para estar falando de Jesus. Então, nós não podemos perder essas oportunidades que Deus está nos dando, amém? Domingo que vem a missionária Ellen vai estar aqui no meu lugar e ela vai falar sobre os últimos 2 capítulos, que é a ida de Paulo para Roma e a chegada dele lá, e o fim do livro de Atos. A missionária Ellen vai ter essa honra, de terminar o livro de Atos com vocês. Então, domingo que vem, todos aqui mais uma vez.